para meus irmãos ali no livro, meus irmãos, de Deuteronômio, que é a Paraxá, meus irmãos. Vamos examinar dentro da Paraxá desse Shabat. Deuteronômio, capítulo. Vamos ler alguns versículos, meus irmãos. Amém. E vamos ler ali no capítulo 21, meus irmãos, no versículo 10. Capítulo 21, versículo 10, meus irmãos. Amém. Diz assim a palavra de Deus. Quando saíres a peleja, vamos ler vários assim, saltados, né, meus irmãos? Quando saíres a peleja contra os teus inimigos, e o Senhor teu Deus os entregar nas tuas mãos, e tu deles levares prisioneiros. Vamos só ver isso aí, meus irmãos. Primeiramente, meus irmãos, a Paraxá diz, nesse versículo 10, um ensinamento muito importante, que se refere, meus irmãos, a irmos à guerra, irmos à peleja. Amém? O Eterno, ele entregará todos os nossos inimigos na nossa mão, ou seja, ele vai estar conosco nos nossos desafios, mas ele quer que a gente saia à guerra. Amém? Ele quer que a gente vá em frente, meus irmãos, a gente vá caminhando, amém? Para que o Eterno venha efetivamente entregar. Não adiantaria nós ficarmos parados e vendo os nossos inimigos avançando. Então o Eterno diz, vai à guerra que eu entregarei os teus inimigos nas tuas mãos. Amém? Então esse é um ensino também dessa nossa paraxá, meus irmãos, que é uma paraxá rica de preceitos. Amém? Louvado seja Deus. Às vezes a sua guerra é o seu trabalho do dia a dia, então o Eterno vai te abençoar no seu trabalho. Às vezes a guerra é que a pessoa às vezes está se preparando, né, para um casamento, então para algum projeto, o Eterno diz, vai em frente, né, e eu darei a vitória. Então é importante que a gente vá, creia, mas haja, porque a prática é muito mais importante para o Eterno do que qualquer outra coisa, né? Inclusive na prática das mitzvot, dos mandamentos, amém? A gente não tem como dizer, não, eu vou praticar e não cumprir. E Yeshua mesmo já disse uma parábola, que um pai tinha 2 filhos, e ele disse para um filho, vai na minha vinha, e ele disse que ia, mas não foi. E o outro, ele disse, filho, vai na minha vinha trabalhar, e aquele disse, eu não vou, mas acabou indo. Quem fez a vontade do Pai, e Yeshua disse, foi aquele que disse que não ia, mas foi. Porque o importante para o Eterno, meus irmãos, não é o que a pessoa vai dizer se vai ou não vai, mas é o que a pessoa efetivamente vai fazer. Então aqui o Eterno está dizendo para nós sairmos à peleja, sairmos para fazer as nossas atividades, mas confiando no Eterno, que ele nos dará a vitória. Esse é o primeiro ensino, é o primeiro versículo da Paraxá, e ele já fala nesse sentido. Amém? Eu queria também chamar a atenção aqui, meus irmãos, do capítulo 23, amém? Capítulo 23, no versículo, meus irmãos, amém? 3. Capítulo 23, versículo 3, meus irmãos, dessa Paraxá também, ele é muito interessante, versículos 3, 4 e 5, né, queridos? Diz assim, nenhum amonita, nem moabita entrará na congregação do Eterno, nem ainda a sua 10ª geração entrará na congregação do Eterno eternamente. Porquanto não saíram com pão e água, lerem e mai, né? Pão é lerem, água é mai, a receber-vos no caminho, quando saístes do Egito. E porquanto alugaram contra ti a Balaão, filho de Beor, de Petor, da Mesopotâmia, para te amaldiçoar. Amém? Então, meus irmãos, nós vemos aqui o Eterno dizendo, meus irmãos, que nunca vai aceitar na congregação de Israel, amém? Nunca vai aceitar como convertido nenhum amonita nem moabita, amém? Entrará na congregação, exatamente, e ele elenca, meus irmãos, 2 motivos. Para os irmãos se situarem, Amon e Moabe
são os descendentes de Ló. Amém? Ló, sobrinho de Abraão. Então, de Abraão vem Isaac e Jacó, né, irmãos? E vem o povo de Israel, nosso povo, no qual nós estamos enxertados. Amém? E Ló, que era sobrinho de Abraão, ele vai gerar os moabitas e os amonitas. Amém? É claro, meus irmãos, que quando Yeshua HaMashiach, ele vem, né, o próprio Eterno, né, ele vem e se coloca na cruz, o próprio Pai ali vai para a cruz, que nós já temos condições de falar isso para os irmãos, né, os irmãos já sabem quem estava na cruz era o Eterno, amém? E a gente já consegue falar assim para os irmãos entenderem. Então, meus irmãos, quando o Eterno vem ali e vai para a cruz, ele estende, obviamente, a possibilidade de todos verem para a congregação do Eterno, né, do povo de Israel, todos serem enxertados na oliveira. Mas aqui, meus irmãos, o Eterno, ele vem dizer que nem ainda a 10ª geração de Moabe, dos moabitas, dos amonitas, entrará na congregação, ou seja, não poderá ser aceito como convertido. Amém? Obviamente, meus irmãos, é bom fazer esse parênteses, porque Yeshua HaMashiach, ele veio, né, irmãos, abrir uma possibilidade, não só para nós, mas para também qualquer pessoa do mundo entrar na oliveira e ser salvo, né, irmãos? Isso é importante. Mas é claro que se alguém vai entrar na oliveira, o próprio Eterno é que vai botar a pessoa na oliveira, né? A gente pensa que a gente que entrou na oliveira, mas não, ele que colocou a gente na oliveira e a gente está obedecendo a palavra dele. Louvado seja Deus, porque Yeshua disse, não foi vós que escolhestes a mim, mas eu escolhi a vós outros. Mas aqui, meus irmãos, nós vamos perguntar, meus irmãos, por que o Eterno fez isso com Moabe e Amon? Vocês devem se lembrar, meus irmãos, nas parashiot passadas, que quando o povo de Israel, no deserto, se chegou perto de Moabe, meus irmãos, não quis dar pão e água para Israel. Israel não pediu um banquete, meus irmãos. A congregação de Israel não pediu que matasse boi cevado, né, irmão? Nada disso. A congregação de Israel pediu só pão e água. Mais nada, meus irmãos, o básico. Mas mesmo assim, meus irmãos, Moabe e Amon recusaram, né, como diz aqui no verso 4, porquanto não saíram com pão e água a receber-vos no caminho, quando saís do Egito. E o Eterno, além de botar essa condição, meus irmãos, ele vai botar um outro motivo por que não receberia mais os amonitas nem os moabitas na congregação de Israel. Só para os irmãos terem uma noção, Moabe e Amon hoje é o povo da Jordânia, amém? Que é vizinho de Israel. Só para os irmãos terem a noção quem é Moabe e Amon hoje. Moabe e Amon hoje é a Jordânia, que faz fronteira com Israel. Mas é certo, meus irmãos, que a Jordânia, né, se algum jordaniano se entregar para Yeshua HaMashiach e quiser fazer parte da congregação de Am Israel, ou seja, do povo de Israel, certamente será recebido e será salvo também em nome de Yeshua. Amém? Mas veja bem, meus irmãos, que aqui diz, meus irmãos, 2 motivos porque o Eterno não permitiu naquele momento, naquele ponto, amém? Que não fosse recebido na congregação de Israel nenhum moabita, nenhum amonita. Primeiro motivo, porque não saíram com pão e água a receber-vos no caminho, quando saís do Egito. E é uma verdade. Mas o Eterno, ele vai elencar aqui, irmãos, listar um segundo motivo. Diz no continuação do verso 4, quando ele diz assim, e porquanto alugaram contra ti a Balaão, filho de Beor, de Petor, de Mesopotâmia, para te amaldiçoar. A pergunta que nasce aqui nesse momento, meus irmãos, é por que o Eterno colocou 2 motivos para dizer para o povo de Israel não receber na congregação do Eterno até a 10ª geração e até para sempre, até esse para sempre vai até o próprio Eterno decidir quando é que é o para sempre, né, meus irmãos? Amém? Então,
Por que que o Eterno deixa esse mandamento? Primeiramente, meus irmãos, aleluia, ele diz, porque não saíram com pão e água a receber-vos no caminho quando saís do Egito. Então, meus irmãos, por que que o Eterno ele vem dizer assim? Nessa hora agora, Amon e Moabe não receberam o povo de Israel quando eles estavam no deserto para dar-lhes pão e água, que é o básico. Lerem e maim. Lerem, pão e maim, água. Por quê, meus irmãos? Porque o nosso pai, Abraão Avino, meu, que todos querem ser filho de Abraão, né, irmãos? Todo mundo quer ser filho de Abraão. Mas Abraão, ele tinha a tenda dele, a sua tenda, era aberta nos 4 pontos cardeais. Era aberto para os 4 cantos. Amém? Por que que Abraão deixava a tenda aberta para os 4 cantos? Porque ele recebia com muita bondade todos os viajantes necessitados. Amém? E ele praticava, meus irmãos, para todos aqueles que tinham necessidade, ele praticava, né, a bondade, né, a caridade, né, e também o tzedaká. Amém? Nós já temos falado sobre o tzedaká de Abraão também. Amém? Então, ele praticava isso. Então, na verdade, Abraão ele praticava a Hesed. Hesed quer dizer bondade. Hesed e tzedaká, ele praticava os dois. Então, ele recebia todos os necessitados que estavam famintos. E agora, os seus descendentes estavam precisando, e Moabe e Amon não receberam. Então, exatamente por essa causa, né, o Eterno elenca essa primeira condição, porque, obviamente, como nós somos filhos de Abraão, meus irmãos, e nós praticamos o que Abraão fazia, ou seja, praticamos Hesed, atos de bondade e tzedaká, amém? Louvado seja Deus, para com o necessitado, exatamente porque somos filhos de Abraão. Louvado seja Deus. Agora, a pergunta que nasce aqui, meus irmãos, é por que que o Eterno bota também essa segunda condição aqui, porquanto alugaram contra ti a Balaão, filho de Beor. Bastava o Eterno dizer, ó, meu servo Abraão, ele recebia todos necessitados muito mais do que pão e água, né, irmãos? Ele abençoava mesmo, amém? Mas, quando os descendentes dele foram pedir para Amon e Moabe, né, pão e água, Moabe e Amon não deram. Então, o Eterno diz que, além desse motivo, Moabe e Amon alugaram contra o povo de Israel a Balaão, que eu já falei para os irmãos que ele era um profeta feiticeiro, né, meus irmãos? E ele cobrava alto. E exatamente por isso, meus irmãos, que o Eterno coloca essa segunda condição. Porque senão, meus irmãos, o povo de Moabe podia responder para o Eterno, né? Porque o Eterno diz, vocês não vão ser recebidos na congregação de Am Israel. Mas o povo de Moabe poderia dizer assim, é porque a gente não tinha ouro, não tinha dinheiro para poder ajudar o povo de Israel com pão e água, né? Mas exatamente por isso que o Eterno diz aqui, mas vocês tinham então dinheiro para alugar Balaão para amaldiçoar o meu povo. Então, o Eterno bota essa segunda condição, meus irmãos, exatamente para dizer assim, olha, vocês não tinham dinheiro para isso, mas tinham para aquilo. Então, na verdade, meus irmãos, o Eterno ali cercou Moabe e Amon. E isso daqui, irmãos, tem um ensino para nós. Qual é o ensino? Agora vem a grande pergunta. Qual é o ensino para nós desses 2 versículos da Torá, meus irmãos? Primeiramente, meus irmãos, nós vemos que o Eterno cercou ali o povo de Moabe e Amon para que eles não tivessem desculpa, porque eles poderiam muito menos dizer, ó, a gente não tinha dinheiro para dar pão e água para aquele povo todo, por isso que a gente não recebeu. Aí o Eterno cercou dizendo assim, mas vocês tinham dinheiro para alugar Balaão, que não cobrava barato, para amaldiçoar o meu povo. Então o Eterno ele está dizendo para nós aqui, irmãos, para evitar, para que cada um faça a sua parte e não venha para com o Eterno com desculpas evasivas. Amém? Porque o Eterno ele vai
cada um de nós, irmãos, quando pensar numa desculpa, o Eterno já cercou aquela desculpa. Então, nós devemos praticar a Torá, praticar as palavras de Yeshua HaMashiach, amém? Porque as palavras de Yeshua HaMashiach também têm o peso de Torá, meus irmãos, porque Yeshua é a Torá viva, amém? Então, nós temos que praticar a Torá e as palavras de Yeshua HaMashiach, meus irmãos, e essas duas, tanto a Torá como a palavra de Yeshua HaMashiach, elas são unidas, nenhuma é contra a outra, as palavras se complementam, amém? Porque Yeshua é o intérprete da Torá, e não usemos de desculpa. Existe uma história, meus irmãos, na literatura rabínica, que Elias, né, Eliarro Hanavi, Elias, o profeta Elias, ele estava, meus irmãos, ele chegou perto de um lago, e ali, meus irmãos, isso conta na literatura rabínica, não está na escritura, nem nos profetas, mas está na literatura, que Elias ele chegou num lago, meus irmãos, e chegou para um pescador, e nós sabemos, que eu já tinha falado com os irmãos, que Elias, isso está na palavra, lá em 2 Reis, capítulo 2, que Elias ele mantinha, meus irmãos, 3 escolas de profetas. Então, quando diz que aqueles filhos dos profetas falavam, Elias vai ser tomado, Elias ele mantinha 3 escolas de profetas que estudavam a Torá, dos filhos de profeta, para estudarem a Torá. Elias, ele incentivava o estudo da Torá, e ele mesmo praticava a Torá, e mesmo porque nós já havíamos falado para os irmãos que Elias é Finéias, que foi um sumo sacerdote, amém? Obviamente sabia a Torá de ponta a ponta. Então, Elias, meus irmãos, ele tinha 3 escolas que estão ali em 2 Reis, capítulo 2, né? Se não me engano, uma... aqueles 3 lugares que fala ali em 2 Reis 2, de ter os filhos dos profetas, são os lugares onde ele mantinha essas escolas, amém? Que mantinha, mas elas foram, meus irmãos, iniciadas tempos antes pelo profeta Samuel. É importante isso também, essas escolas de Torá, elas foram iniciadas pelo profeta Samuel, profeta e juiz Samuel, né, meus irmãos? Foram continuadas e Elias também mantinha essas escolas. Então, meus irmãos, porque, meus irmãos, todo servo de Deus, desde o tempo do início de tudo, meus irmãos, a gente tem que estudar a Torá, porque esse é o mandamento maior do nosso Eterno. Yeshua HaMashiach fala em João 5,39, examinai as Escrituras, quer dizer, a Torá, porque cuidaste nela a vida eterna e são elas que de mim testificam. O próprio nosso Mashiach, que é o próprio Eterno, também diz para nós que a gente tem que fazer o estudo da Torá todos os dias, meus irmãos. Amém? Louvado seja o nome do Eterno. Então, meus irmãos, nós vemos que o profeta Elias, ele estava ali e perguntou para aquele pescador, vem cá, você tem estudado a Torá? E ele diz assim, o pescador respondeu assim, olha, eu tentei estudar a Torá, mas eu não tenho sabedoria para estudar a Torá. Deus não me deu sabedoria para estudar a Torá. Aí o profeta Elias chegou para aquele pescador, olha, você realmente não tem tempo, você não tem sabedoria para a Torá, né? Aí o profeta Elias estava examinando, assim, observando ele pescando, né, irmãos? E perguntou assim, como que você consegue pegar esses peixes, né, irmãos? São peixes que você... Ele disse assim, não, porque aqui eu tenho que fazer uma rede com um nó desse tipo de vegetal, o nó tem que ser nesse padrão, eu tenho que esperar o cardume vir por causa do posicionamento do sol, porque aí, dependendo do posicionamento do sol e da hora do dia, o cardume vem para o lume da água, né, para cima da água. Então, o profeta Elias disse para ele, olha, você sabe realmente fazer isso, né? Então, ele falou para aquele homem, para aquele pescador, você disse que não tem sabedoria, mas você tem sabedoria para pescar. Então, Deus te deu sabedoria, sim. Aí aquele pescador, né, irmãos, ficou envergonhado, né, porque tinha dito que não tinha sabedoria e Deus tinha dado sabedoria, sim, para ele. Então, como que ele tinha sabedoria para fazer tudo aquilo e não tinha sabedoria para ler a Torá, examinar, estudar a Torá? Então, meus irmãos, é isso aqui que tem a ver com a nossa paraxá. Aquele pescador veio com umas desculpas evasivas, dizendo, eu não estudo a Torá porque não tenho sabedoria, mas ele mesmo foi
derrotado ali, foi desmentido pelo próprio profeta Elias, Eliyahu Hanavi, que é, né, meus irmãos, que é um dos 2 maiores tzadik que já existiram, meus irmãos, amém, que existem, né, porque está vivo, a gente não pode dizer que já existiram, que existe, está vivo, né, irmãos, amém? Então, o próprio profeta Elias, ele ali desmentiu aquele homem e aquele homem ficou envergonhado, porque todos nós temos condição, meus irmãos, Deus deu sabedoria para cada um de nós examinar a Torá e observarmos a sua palavra. Então aqui a gente vê, irmãos, que o Eterno, ele está dizendo para nós aqui na Torá hoje, não adianta a gente chegar para ele naquele dia com desculpas evasivas, né, irmãos? Louvado seja Deus. A gente vê claramente também outro exemplo de desculpa evasiva foi Adão, né, quando ele comeu do fruto que não era para comer, do conhecimento do bem e do mal, quando o Eterno perguntou para ele por que você fez isso, ele disse, a mulher que tu me deste que me deu esse fruto. Outra desculpa evasiva, meus irmãos, Adão comeu o fruto porque quis comer. Amém? Simplesmente ele poderia dizer para a mulher, se quiser você come, eu não vou comer. Mas ele não, ele quis comer e o Eterno também não aceitou essa desculpa de Adão. Amém? Então, meus irmãos, é importante que a gente, em vez de ficar criando desculpas para servir a Deus, a gente efetivamente sirva. Porque o Eterno quer que a gente pratique a Torá, amém? As condições para praticar a Torá nosso coração está batendo, nossa mente está funcionando, amém? A gente está vivo, isso já é a condição. O restante, cada um de nós tem que se esforçar. Entra no primeiro versículo que nós falamos, né? Que nós falamos, ó, quando saíres a peleja contra os teus inimigos, né, o Eterno teu Deus entregará nas tuas mãos. Mesma coisa aqui, quando você vai sair para examinar a palavra de Deus, praticar a palavra de Deus, ainda que o mundo seja contra você, ainda que o mundo seja contra qualquer um de nós, Deus já disse, eu estou dando condição de vida para vocês, então é o suficiente para vocês pelejarem e fazerem a minha vontade. Porque, meus irmãos, o mesmo Deus que nos impulsiona para examinar a Torá e fazer a prática da sua vontade, é o mesmo Deus que vai dar todas as condições para nós o servirmos. Amém? E isso é muito importante, meus irmãos, para que nós entendamos essa palavra. Eu queria também, irmãos, falar aqui, louvado seja o nome do Eterno, também ainda falar um pouquinho do capítulo 22. Vamos aqui no 22, amém? Ainda da questão do Maaquê, amém? Que é no versículo 8º, amém? Que diz assim, quando edificares uma casa nova, farás um parapeito no eirado para que não ponhas culpa de sangue na tua casa. Esse ser aqui não existe, né? Quando alguém de algum modo cair dela. Amém? Então, meus irmãos, nós vemos aqui um detalhe importante, louvado seja Deus, do cuidado que se deve ter, né, meus irmãos, em evitar a morte das pessoas. Amém? Então, nós vemos, meus irmãos, eu queria também contar uma história aqui para os irmãos, interessante. Existia um homem chamado, né, meus irmãos, chamado de Alfred Nobel, amém? Que ele inventou a dinamite. Então, aquele homem inventou a dinamite e aquele homem, ele ficou famoso por isso, por ter inventado a dinamite. E aí chegou um determinado momento que teve uma notícia de que aquele homem tinha falecido, quando na verdade era o seu irmão que tinha falecido. Isso é uma história verídica, né, irmão? Uma história viva. E ele tinha falecido, mas na verdade foi seu irmão que tinha falecido. Mas como tinha sido noticiado, né, irmão? Naquela época não tinha Zap, não tinha internet, então a notícia não tinha que ser muito comprovada ali no lugar, né? Então chegou um repórter de um determinado jornal daquela época, né, irmão? Há muitos e muitos anos atrás, e ele botou que o Alfred Nobel, né, era uma pessoa ruim, botou na primeira página, né, depois dele morto, né? Enquanto ele estava vivo não tinha colocado nada, mas depois que ele estava morto, porque ele tinha inventado a dinamite, né, irmãos? Tinha inventado a dinamite destruía muitas vidas, matava muitas vidas, então colocava em risco muitas vidas, né? Então você veja bem que estaria assim indo contra o capítulo
22, verso 8 aqui da Torá de Deuteronômio, né? Ele botava em risco outras vidas porque inventou a dinamite. Então, o próprio Alfred Nobel, quando abriu o jornal na manhã seguinte, que tinham noticiado a sua morte, quando, na verdade, quem morreu foi o irmão dele, ele viu todas aquelas críticas chovendo sobre ele, né? Então, meus irmãos, o que ele fez, meus irmãos? Naquele momento, em vez dele se inchar e se levantar contra aquelas pessoas, né, irmãos, que derramaram um monte de críticas contra ele nos meios de comunicação da época, que naquela época o meio de comunicação era o jornal mesmo em papel, né, irmãos, que era vendido, amém? Então, em vez dele fazer isso, o que ele fez? Ele aceitou a crítica, amém? Ele aceitou a crítica, e para evitar, irmão, porque a invenção já tinha sido feita, né? A dinamite já tinha sido criada por ele, mas para evitar a morte de pessoas, ele criou o prêmio que recebe o nome dele, o Prêmio Nobel, amém? Para que as pessoas tivessem avanços nos campos da ciência, da medicina, amém? Da física, da química, para o bem-estar da humanidade. Então, você veja bem, meus irmãos, que esse versículo aqui também, né, irmãos, tocou no coração daquele homem, meus irmãos, porque a gente tem que entender que a Torá, ela é viva. E não adianta a gente passar pela Torá, ler e fazer as coisas contrárias ao que Deus manda. Então, mesmo ele, sendo uma pessoa famosa, vendo a repercussão negativa, em vez de se levantar contra aqueles repórteres, ele assumiu a culpa, meus irmãos, amém? E fundou a Fundação Nobel, que dá um prêmio todo ano para os avanços da ciência no campo do bem-estar e da saúde da humanidade. Amém? O Prêmio Nobel. Ele mesmo criou esse prêmio. Então, meus irmãos, nós vemos aqui como um versículo da Torá muda tudo. Amém? Então, nós temos que também, na nossa vida, né, irmãos, ver aquilo que a gente está fazendo que possa estar prejudicando alguém e fazer que nem ele, o Alfred Nobel, chegar e nos humilharmos perante primeiro Deus e também depois perante os homens e perante as pessoas, para que a gente possa, meus irmãos, exatamente fazer as coisas corretas, fazer as coisas de modo que ninguém venha a ser prejudicado na sua saúde, ninguém venha a ser prejudicado em nada, porque, meus irmãos, para isso o Eterno nos criou. Ali a palavra de Deus diz em Tiago, capítulo 4, verso 17, o presbítero Tiago, meio-irmão de Yeshua, diz: aquele que sabe fazer o bem e não faz, comete pecado. Então, meus irmãos, se você sabe fazer o bem, se eu sei fazer o bem, e a gente não faz aquele bem que a gente sabe, cometemos pecado. E não por isso também vem aquela palavra agora que a gente falou do profeta Elias. Amém? Ele chegou e aquele pescador disse que não tinha sabedoria. Veio com uma desculpa evasiva. O Eterno também não vai aceitar desculpas evasivas, meus irmãos, ainda mais que o Eterno, todos nós sabemos que é aquele que sonda os rins e os corações. Amém? Então, que a gente possa examinar. Eu queria também trazer agora, para complementar, meus irmãos, esse versículo aqui, amém? 11 do capítulo 22 de Deuteronômio, meus irmãos, que é mais um mandamento, que ele diz assim: não te vestirás de diversos estofos de lã e linho juntamente. Isso aqui é profundo. Eu já falei para os irmãos, você veja bem, lã é para o frio e linho é para o calor, né? Então, irmãos, veja bem, lã e linho juntamente não serve para o Eterno. E isso vem trazer para nós uma palavra de Yeshua HaMashiach, meus irmãos, que está aqui no livro de Apocalipse, e é exatamente Yeshua fala essa palavra baseado nisso, e nós tínhamos até comentado isso por alto, sendo no culto de hoje, né, irmãos? Amém? De manhã. Que Yeshua diz assim, meus irmãos, aleluia, quando ele escreve para a igreja de Laodiceia, capítulo 3 de Apocalipse, verso 14, Yeshua diz assim: e ao anjo da igreja de Laodiceia escreve: isto diz o Amém. O Amém, irmão, já expliquei para os irmãos, é Elohim, é Rei fiel. Ele está dizendo que ele é o próprio Deus, Rei fiel. Isso diz o Amém. Então, Yeshua já está dizendo aqui que ele é o eterno, né, irmãos? Amém? A testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus.
conheço as tuas obras, que nem és frio e nem quente. Quem dera foras frio ou quente. Mas porque és morno, e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Então, meus irmãos, Yeshua está falando da questão da lã e do linho. O frio é lã, é aquela pessoa, meus irmãos, que não tem nada de Deus na vida dela. É uma pessoa fria. Frio, lã, vai precisar de lã. É lã e linho. Lã para o frio. E aqui vem quente. Quente é aquele crente que pratica a Torá e as palavras de Yeshua fielmente. Ele é linho. Amém? Louvado seja Deus. Amém? Então, Yeshua diz assim, antes tu fora um ímpio totalmente ou um crente fiel, cumpridor da Torá e das palavras de Yeshua. Mas porque tu és morno, você fica no meio do caminho e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. O Yeshua está dizendo aqui, eu não aceito a mistura de lã e linho. Amém? Yeshua está dizendo, não aceita a mistura de lã e linho. E é interessante que o linho, meus irmãos, Yeshua fala do quente, que o linho é para o quente, para o tempo quente, para o crente, amém? E você vai observar ali, meus irmãos, que a noiva do Cordeiro, lá em Apocalipse, meus irmãos, capítulo 19, a noiva do Cordeiro, meus amados, a noiva do Cordeiro em Apocalipse 19, nós vamos ver aqui, meus irmãos, glória a Deus, que ela se veste, lá em verso 8º, amém? E foi-lhe dado que se vestisse de linho fino, puro e resplandecente. De linho, porque a noiva do Cordeiro, aquela que vai subir, ela é fervorosa, amém? Tem uma fé, tem o calor do Espírito de Deus, e observa a Torá e as palavras de Yeshua HaMashiach. Então, por isso que o Yeshua está dizendo aqui, que seja quente, que seja linho, amém? Mas não lã e linho juntamente, amém? Não porque crente e frio juntamente vai ser o quê? Vai ser morno. E o morno, Yeshua está dizendo, vomitar-te-ei da minha boca. Amém? Então, meus irmãos, nós vemos aqui também esse ensino da Torá, amém? Não te vestirás de diversos estofos de lã e linho, amém? Para que nós entendamos a palavra de Yeshua ali, irmãos, em Apocalipse, capítulo 3, versículos de 14 a 16, amém? Quando ele fala a questão do frio e do quente, amém? Muito importante isso. Você veja bem como é que a Torá está conectada com a palavra de Yeshua, meus irmãos. É uma palavra só. Então, nós podemos observar aqui também este texto da Torá, amém? Para que o Espírito Santo, meus irmãos, veja bem quantos mandamentos, quantos preceitos tem nessa paraxá, meus irmãos, uma paraxá rica, paraxá que tem de ser, para que nós possamos, meus irmãos, ser testemunhos vivos, amém? E nos preparando para a volta de Yeshua que está iminente, amém? Louvado seja o nome do Eterno, para que possamos, ó, irmãos amados, fazer a vontade do nosso Deus. Que o Espírito Santo continue falando ao coração dos amados, que o Eterno abençoe a todos. Amém e amém.